Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós hoje estamos a mudar de capítulo. No sábado passado terminámos o capítulo 3º, intitulado O Céu, e hoje vamos começar o capítulo 4º, intitulado O Inferno. E vamos hoje debruçar-nos sobre o item primeiro deste capítulo 4º e vamos cruzá-lo não com a justiça divina, porque não foi recebida nenhuma mensagem por Chico com referência a este ponto primeiro. Há comentários na justiça divina com referente ao capítulo 4º, mas não ao primeiro. E, portanto, nós hoje vamos fazer o nosso comentário com base no livro dos Espíritos, no capítulo, na 4ª parte, que se intitula Esperanças e Consolações. Na 4ª parte, na divisão Intuição das Penas e Gozos Futuros, e eu vou aqui aguardar que preparem os vossos livros, que eu já vos estou aqui a ver em movimentações. Vamos lá. Então vá. 4ª parte do Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos da editora Verdade e Luz, está na página 526, 526 e 527. Intitula-se Intuição das Penas e Gozos Futuros, e vamos debruçar-nos sobre os itens 960, 961 e 962. É toda esta parte referente à intuição das penas e gozos futuros, página 526 e 527 do Livro dos Espíritos, edição Verdade e Luz. Para os outros companheiros que não têm esta edição, está na 4ª parte e são na mesma as questões 960, 961 e 962. É mais fácil irem pelas perguntas, portanto 960, 61 e 62. Posto isto, vamos começar então o nosso estudo, como sempre com uma prece. Eu convido a todos que queiram fechar os seus olhos. Se não quiserem, tranquilizem a vossa mente, tanto quanto possível. Vamos focalizar então na nossa religação ao mais alto. Vamos imaginar-nos envolvidos por uma bola de luz maravilhosa, pura, brilhante, diamantina, imensa, que nos rodeia, que rodeia o sítio onde estamos, a nossa casa, e que se liga assim ao mais alto, expandindo-se por todo o universo. E esta bola de luz pacifica-nos, tranquiliza-nos e harmoniza a nossa energia. Amado Pai Celestial de luz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em nome do nosso amado Mestre Jesus, por tua indicação, nos visitou há 2023 anos, partilhando conosco os ensinamentos das leis maiores e divinas e universais, que regem por tua orientação todo o universo. Energia primeira e nos trouxe estas verdades que foram expandidas mais tarde por Allan Kardec. Mais recentemente continuam a ser desenvolvidas e expandidas por muitos dos teus trabalhadores de luz, que recebem a mensagem dos Espíritos para nos ajudar a entender melhor, para nos apoiar no trabalho de nós mesmos, através dos estudos,
das meditações, da interiorização e alinhamento do nosso ser com a verdade, limpando das nossas mentes todos os preconceitos, todas as matrizes, enraizadas em nossa mente há milhares de anos, para assim nos preparar para sermos instrumentos válidos da tua seara, amado Mestre Jesus, ao serviço do bem maior. E assim te pedimos que fiques com todos nós, nos intuas bons raciocínios, nos intuas boas aberturas de consciência, para que estes saberes possam ficar sim semeados na terra fértil que já temos. E fica connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, já estamos nós para mais um estudo. Vamos lá então, primeiro ler aqui o item primeiro do capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno, que nos diz o seguinte, e que tem aqui alguns comentários que vamos também passar a ler. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Então, capítulo 4, o Inferno. E tem aqui uma nota do editor que diz: no capítulo 4 da primeira edição, consta somente o título O Inferno. Os subtítulos pertencem à quarta edição. E nós, como já estamos numa edição posterior, temos aqui um subtítulo que diz o seguinte: Intuição das penas futuras. O inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos. Portanto, aqui divide o subtítulo desta edição, vai dividir o título o Inferno nas diferentes áreas que vão ser abordadas aqui no capítulo 4. Intuição das penas futuras. É por aqui que começa este capítulo 4 e nós hoje vamos debruçar-nos sobre o item primeiro. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, em decorrência do bem e do mal que se faz neste mundo. Porém, a ideia que ele concebe dessa vida está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que ele possui do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos instintos que dele predominam. E nós vamos ver aqui neste capítulo 4, como já vimos no capítulo anterior denominado o céu, que o céu e o inferno não existem como nós temos vindo a ser educados há muitos séculos e até mesmo na nossa infância, ou como é senso comum nas sociedades, principalmente as sociedades cristãs, mas não só as sociedades cristãs, porque as sociedades pagãs ou de outras religiões não podem não denominar como céu ou como inferno, mas têm a mesma analogia de um local que é muito prazentoso e de um local que é muito temeroso. Portanto, a analogia é a mesma. E nós já vimos no céu que estes locais não existem. E como não existe o céu, também não existe o inferno. E vimos no céu que o céu está dentro de nós, não é? Assim como o inferno está dentro de nós. E aqui, logo aqui no primeiro parágrafo deste item primeiro, é exatamente isso que refere. Portanto, ele diz: em todos os tempos o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, ou seja, ou era céu ou era inferno, em decorrência do bem ou do mal que se faz neste mundo. Porém, a ideia que ele concebe dessa vida está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral, ou seja, tem em relação com o desenvolvimento da sua própria consciência. E o desenvolvimento da sua própria consciência tem a ver com as noções que cada um de nós já tem do que é justiça, do que é injustiça.
E o que é justiça está mais ou menos relacionado ao bem, justiça está relacionado ao mal, e portanto daí decorrem as penas e as recompensas, que são o reflexo dos instintos que nele predominam, nele, homem, com H grande. E portanto, nós já percebemos por aqui neste parágrafo que é isso mesmo, ou seja, o inferno, tal como o céu, é a nossa própria consciência, é aquilo que nós já trazemos em nós de outras existências, que ainda não está burilado, que ainda vibra em vibração baixa, que ainda não nos dá a ideia correta daquilo que é realmente a verdade. E nós vamos acordando aos poucos, à medida que vamos estudando, vamos acordando para essa verdade. É o mesmo que dizer que vamos ampliando a nossa consciência, ou seja, vamos burilando em nós o conceito de justiça, o conceito de bem, o conceito de injustiça, o conceito de mal, de acordo com as leis divinas. É o mesmo que dizer de acordo com a verdade, não é? E para aí chegarmos, temos que trabalhar todo este desembaraçar-nos dos véus da ilusão que trazemos para chegarmos a essa mesma verdade. Claro que este caminho não é um caminho de uma existência só, nós já sabemos dessas coisas, mas é aos poucos que nós vamos fazendo este trabalho. E continua então Allan Kardec. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, só imperfeitamente compreende a espiritualidade. Eis porque ele faz das penas e dos prazeres futuros um quadro mais material que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo mais do que sobre a terra e as coisas melhores. Mais tarde, encontra-se nas crenças referentes à vida futura uma mistura de espiritualidade e de materialidade ao lado da beatitude contemplativa. Ele coloca um inferno com torturas físicas. E este é o nosso item primeiro, ou seja, tem tudo a ver com o, que nós, com o comentário que eu acabei de fazer há pouco, não é? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo a noção do que é realmente o bem e a noção do que é realmente o mal. E vamos compreendendo que a materialidade não é a compensação para a nossa evolução, não é? E que ao longo dos tempos isso nos vem sendo ensinado e dito, embora de forma muito discreta. E até hoje nós não temos feito grande evolução nesta área, porque há interesses económicos e interesses materialistas muito fortes na nossa sociedade e, portanto, andamos sempre em contramão. Felizmente que as matérias da espiritualidade e que a espiritualidade que nos rodeia está cada vez mais sintonizada, porque somos cada vez mais aqueles que se dedicam aos estudos da espiritualidade, que já têm consciência de que nós somos espírito, que já têm consciência do que é realmente o bem e do que é realmente o mal, e portanto, apesar das teias da ilusão do mundo em que vivemos, seja no hemisfério norte, sul, onde seja, embora o hemisfério norte tenha, na sua generalidade, os dois grandes contrapontos, ou seja, os dois grandes extremos. Nós temos aqui no hemisfério norte as grandes bases das organizações materialistas de controle, não é? E temos também grandes extremos de dedicação à espiritualidade. Contudo, não somos de todo no hemisfério norte caracterizados pela dedicação ao culto do espírito, ao desenvolvimento do espírito, e temos os povos do Oriente, aqueles que há mais séculos se têm dedicado e que têm entendido estes princípios da espiritualidade maior,
em diferentes vertentes, não é? Mas temos esta mistura no nosso planeta e temos o hemisfério sul com a América do Sul, principalmente o Brasil, onde se radicaram os espíritos oriundos da Europa de outros tempos, não é? Nomeadamente do tempo da Revolução Francesa, do tempo do Iluminismo, onde se inclui aqui também a época de Allan Kardec, não é? O tempo das grandes mudanças do princípio do século XX, e todos esses espíritos, ou grande parte, todos não, mas grande parte desses espíritos reencarnaram no Brasil. E reencarnaram no Brasil porque tinham aí condições favoráveis para poderem continuar a sua evolução e o seu trabalho. E o Brasil, no século XX, teve uma grande expansão ao nível da espiritualidade, que sempre foram povos bastante espiritualizados, nomeadamente os povos pagãos, que ainda existem. Ditos pagãos, no fundo, são os indígenas, também chamamos indígenas, mas eu diria mais, são os povos nativos, que é o que é correto ser dito, não é? Da América do Sul, eram já povos com uma grande espiritualidade. E a América do Sul tinha as condições, por não ter karmas tão pesados como país, não é? Para acolher uma série de espíritos, e tudo isso fez com que a espiritualidade, principalmente a doutrina dos espíritos, tivesse no Brasil um grande avanço no século XX, e muitos espíritos iluminados lá têm reencarnado. Posto isto e dando continuidade aqui ao nosso capítulo 4, Intuição das Penas Futuras, vamos agora ver o que nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, que está na quarta parte, que tem relação com esperanças e consolações. Na 960, pergunta Allan Kardec à espiritualidade: de onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e das recompensas futuras? Porque, como vimos aqui na nossa conversa, muitos são os povos que se debruçam sobre estas matérias há muitos séculos. E nós hoje podemos fazer a interpretação que já fizemos, mas para nós conseguirmos entender bem este ponto, nós temos que ir à mentalidade do século XIX e temos que ir à mentalidade de nós mesmos ainda, em termos genéricos, para entender objetivamente o que é que isto tudo quer dizer. E então Allan Kardec fez esta questão: de onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e das recompensas? E a espiritualidade respondeu: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois, sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala, e o vosso erro é não escutardes sempre. Se pensasseis bem nisso com frequência, vos tornaríeis melhores. Ou seja, nós temos o saber adquirido nas nossas anteriores reencarnações sobre estas matérias, porque nós já vivenciamos as questões, já fomos povos de diferentes culturas, não é? De diferentes vivências, diferentes religiões, nós já vivenciamos esta questão das penas e das recompensas futuras, e, portanto, nós já temos dentro de nós esse conhecimento. E esse conhecimento vem-nos através das sensações, dos pressentimentos, das realidades, baseadas no conhecimento já adquirido, da vivência que nós já tivemos. 961. No momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? E a espiritualidade responde: a dúvida, nos céticos endurecidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. E esta resposta, queridos companheiros, é aquela que nos há de guiar na nossa evolução.
Porque nós, perante a morte, para além de tudo o que nós já sabemos, de tudo o que nós já lemos, das comunicações dos espíritos que já partiram, da comunicação dos espíritos de luz que nos ensinam, e tudo aquilo que nós vamos conseguindo deduzir de todas estas comunicações, todos estes estudos, todas estas verdades, quando nós pensamos na morte, isto mesmo. Ou seja, muitos de nós têm dúvidas em relação ao que vão encontrar. Têm temor, exatamente porque têm dúvida e exatamente porque têm consciência pesada e porque não creem exatamente naquilo que não veem. Mesmo os espíritas ou os espiritualistas. Isto não é uma questão de filosofia ou doutrina ou religião, como queiram. Isto é uma questão de evolução pessoal, de amplitude de consciência, de fortalecimento de fé e de autoconhecimento. E, portanto, se nós temos esperança no caminho, se nós temos temor pelo ato em si, ou se nós temos dúvidas, tem a ver com a nossa própria consciência. E a resposta é essa mesmo. A dúvida é para os céticos, aqueles que não acreditam, por mais que possam ser espíritas ou espiritualistas, mas não têm a certeza porque não têm a fé ou que não conseguiram ainda fazer essa evolução, não é? Portanto, mesmo que se digam espíritas, espiritualistas, religiosos, o que seja, ou que tenham esta abordagem de vida, sendo filósofos ou outra denominação qualquer que para o caso, não interessa, a dúvida é para os céticos sempre, não é? Céticos endurecidos. O temor é para os culpados, que têm exatamente a consciência do seu percurso, do seu processo, e que se calhar com todo o saber que foram adquirindo, ainda não conseguiram em si fazer o trabalho que têm que fazer, que todos temos que fazer, não é? Todos temos que fazer o nosso trabalho em nós mesmos. Então sentimos temor. E a esperança é para os homens de bem, para aqueles que, apesar dos erros, apesar das situações que trazem das vidas passadas, apesar dos caminhos difíceis, fizeram um caminho aqui de grande esforço, de grande trabalho interior, de grande aprimoramento e que já estão tranquilos porque creem e já estão esperançosos porque acreditam. E, portanto, para eles é a esperança na vida real e na vida verdadeira. E esta é uma pergunta que vocês vão ver, vai ser uma pergunta-chave na evolução do nosso estudo do livro do Céu e do Inferno. 962. Porque existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? E a espiritualidade responde: eles são menos numerosos do que imaginas. Muitos se fazem de espíritos fortes durante sua vida, por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Agora, comentário de Allan Kardec. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade pelos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade a que todo o homem aspira, os bons e os maus não poderiam estar confundidos. Deus não pode querer que uns gozem sem esforço de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. E estamos a falar de bens morais, não estamos a falar de bens materiais. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade através da sabedoria das suas leis não nos permite acreditar que o justo e o mau estejam aos seus olhos na mesma categoria, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. E nós já sabemos que as penas e as recompensas somos nós que as vamos também atrair, exatamente pelo caminho
que vamos fazendo, não é? E se nós não fazemos um caminho, ou se tomamos opções que não nos levam a um caminho mais luminoso, nós já temos essa intuição para saber que em alguma parte do caminho nós vamos ter que repetir a lição e vamos ter que fazer desta vez os trabalhos de casa. É como os alunos que querem passar de ano sem estudar e sem se aplicarem e querem ter os mesmos méritos que os outros. Não há castigos, porque Deus não castiga. Quem se pune somos nós. Quem comanda é a nossa consciência. E tal como os alunos, ninguém nos vai punir se nós não estudarmos ou fizermos o trabalho de casa. Os professores não o fazem, não é? Hoje em dia já não. Agora, nós também não vamos transitar de ano, porque não podemos ter o mérito e a responsabilidade, porque sempre que há mérito há grande responsabilidade, de sermos compensados como os outros que trabalharam, que se esforçaram e que se dedicaram durante o ano de estudo, tiveram bons exames e passaram de ano. E aqui é igual. Vamos falar de outras coisas, de outras matérias, mas o princípio é o mesmo. Queridos companheiros, estamos a chegar ao fim deste nosso estudo. Eu vou fazer uma breve prece e comentamos isto no outro dia, que não vai dar tempo. Assim, convido a todos que elevem o seu pensamento ao mais alto, pacifiquem os seus corações na luz maravilhosa do nosso amado Pai Celestial. Ele é só amor, é só bondade, é só paz e é só verdade. Portanto, Ele ama-nos, não nos pune, não nos castiga, mas incentiva-nos para que trabalhemos em nós mesmos. Que a luz maior do Pai Celestial fique no coração de todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada. Quem quiser pode abrir o microfone, temos só 1 minuto e pouco, mas ainda temos. E despeço-me já até segunda-feira no nosso Evangelho no Lar. Queridos companheiros? Já boa noite, boa semana, bom fim de semana e bom ânimo. Obrigada. Pronto, Bem, tudo bom, bom soninho e até segunda-feira. até E segunda-feira, contamos às no 9 da Evangelho noite. no Lar, no Evangelho Exatamente. do Lar, do nosso caminho, amor e paz. Nina Obrigada. Suzy, bom fim de semana aí para toda ela. Obrigada, igualmente, igualmente. Suzy, ainda tens Tudo um bem. bocadinho. Gostei da leitura, é interessante. Não tenho muito mais a acrescentar, não. Ok. Eu Obrigada, gostei. Suzy. Até Obrigada. segunda, Até segunda, Suzy. Até segunda, no nosso então. Evangelho. Sim, Isso. tá. Nosso Evangelho às 21 de Portugal, É verdade. 17 horas do Brasil. Do Brasil. E Bom amanhã soninho, tenham um dia muito abençoado, bom descanso e bom fim de semana. igualmente. Até Bom segunda. soninho Um e um beijinho para beijinho. Tá. vocês. Tchau. Obrigada, noite Deus. boa. Obrigada. Tchau. Noite boa também. Tchau. Saúde. Obrigada. Deus. Obrigado. Boa noite.